Sabe, quando a gente pensa em Gênesis, a gente pensa numa história de criação. Mas é muito mais que isso. É quase um projeto de arquitetura cósmica. E é essa estrutura que a gente vai desvendar aqui. Como é que essa narrativa, uma das mais influentes da história, construiu o universo do zero, do caos total, até chegar numa ordem perfeita. Olha só como começa. Não é com uma pergunta, né? É com uma afirmação. Uma afirmação de poder absoluto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Essa frase sozinha já define o tom de tudo que vem pela frente. A gente está falando de uma escala cósmica, de um ato de vontade que simplesmente dá o pontapé inicial para a existência. Mas calma lá, antes de ter ordem, o que tinha? O caos. O texto descreve isso muito bem, né? Um vazio, sem forma nenhuma, um abismo de escuridão, de águas profundas. Pensa bem, não é só uma tela em branco, é o oposto de qualquer estrutura. É a matéria-prima ali, esperando a primeira palavra para começar a ser organizada. E aí a gente entra na primeira fase da criação. E aqui tem um ponto que é crucial, sério. Os 3 primeiros dias não são sobre colocar coisas no mundo, não. São sobre organizar o mundo. São atos de separação. É como se estivessem construindo as fundações do cosmos. O primeiríssimo comando é haja luz. E com isso vem a separação mais básica de todas. A luz é dividida da escuridão. E isso faz muito mais do que só iluminar o vazio, percebe? Isso cria a própria noção de tempo. O dia, a noite. E um detalhe importante, a luz é a primeira coisa a ser chamada de boa. Presta atenção na estrutura do texto em si. Tem um ritmo, sabe? Quase uma poesia que se repete todo dia. Primeiro um comando, e disse Deus. Depois, a coisa acontece. E assim foi. Aí vem uma avaliação, e viu Deus que era bom. E por fim, o dia se encerra. Essa repetição, claro, não é por acaso. Ela reforça essa ideia de uma ordem sendo imposta ao caos de forma deliberada, poderosa. Então, resumindo, os 3 primeiros dias são a fundação de tudo. Primeiro, o tempo é separado. Depois, os reinos, céus e águas são divididos. E por último, os ambientes, terra seca e mares são estabelecidos. Pronto, o palco está montado. Ok, a estrutura do mundo está definida. O que acontece agora? A narrativa muda o foco. Se o palco está pronto, agora é hora de preencher esse palco. E essa é a segunda fase, dos dias 4 a 6. É tudo sobre povoar esses espaços que acabaram de ser organizados, com luz e com vida. E aqui tem uma simetria que é fascinante. Pensa comigo. O dia 4 preenche o que foi criado no dia 1. O dia 5 preenche o que foi feito no dia 2. E o dia 6 preenche o ambiente do dia 3. É um paralelo perfeito, uma progressão super lógica. Então vamos lá. No 4º dia, o céu ganha o sol, a lua, as estrelas. Mas, atenção, eles não são só lâmpadas, sabe? O texto chama eles de luminares e dá uma função, governar o dia e a noite. Eles são os marcadores do tempo. É por causa deles que a gente tem estações, dias, anos. Eles trazem uma ordem rítmica, previsível para tudo. E aí, a vida explode em cena. No 5º dia, aqueles reinos que foram separados lá no 2º dia, agora eles são preenchidos. As águas ficam cheias de criaturas, o texto até menciona grandes monstros marinhos, e os céus se enchem de pássaros. E olha que interessante, é a primeira vez que o texto usa a expressão alma vivente. E junto com a primeira aparição de vida animal, vem também a primeira bênção e o primeiro mandato. É uma ordem bem clara, né? Para florescer, se multiplicar e encher todos aqueles espaços que foram preparados para eles. Seguindo exatamente o mesmo padrão, o 6º dia foca em quê? Em povoar o último domínio que foi criado, a terra seca. O texto até lista as criaturas em categorias: gado, répteis e animais selvagens, cada um conforme a sua espécie. Bem, a gente chegou no clímax. O mundo está estruturado, os espaços estão povoados, mas a obra ainda não está completa. Falta alguma coisa. A narrativa está se preparando para o seu ato final, aquele que vai dar propósito para tudo que veio antes. Pensa assim, o palco está pronto, os atores animais já estão nele, mas a peça ainda não acabou. Qual é a peça final que está faltando nesse quebra-cabeça cósmico? E é aqui que o ritmo da criação muda completamente. Não é mais um comando impessoal tipo haja. Não, agora tem uma deliberação divina. Façamos o homem. E a descrição é única.
A humanidade é criada à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso dá um status totalmente diferente de tudo que foi criado antes. Claro, uma criação tão especial assim vem com uma responsabilidade igualmente especial. A ordem dada à humanidade vai muito além de só se multiplicar. Os verbos usados, sujeitar e dominar, indicam um papel de gestão, de cuidado, posicionando o ser humano como zelador dessa nova ordem. Depois desses 6 dias de separar, povoar, estruturar, preencher, a narrativa dá uma pausa. É hora da avaliação final. Mas não de uma parte só não, é a avaliação do conjunto da obra. E aí vem o veredito final. Se cada passo individual da criação foi bom, a obra completa, com tudo funcionando em harmonia, é declarada muito bom. Esse muito faz toda a diferença. É o selo de perfeição. A jornada, do caos até uma ordem coesa, íntegra, finalmente está completa. No fim das contas, Gênesis 1 nos dá uma arquitetura narrativa poderosíssima. É sobre criar a ordem e propósito a partir do nada, do vazio. É a história de um universo construído, sabe? Camada por camada, com uma intenção clara. E a questão que fica no ar para a gente pensar é: que ecos dessa estrutura antiga, dessa busca por ordem e sentido, a gente ainda encontra na nossa forma de ver o mundo hoje em dia?